sempre considerei um problema. Calma, jogando a saudade. Eu sempre considerei um problema a forma com que a história de Mega Man X é uma série triste. Canal Jogando a Saudade, link na descrição. Eu sempre considerei um problema a forma com que a história de Mega Man X foi sendo contada ao longo dos anos. As coisas não ficam claras só com as informações dentro dos jogos e a profundidade dos personagens demandava um pouco mais de informação. Só a partir do quarto jogo que conseguimos ter um vislumbre maior do que todo esse universo de Reploids representava. Mesmo assim, a forma de contar a história regrediu um pouco nos outros jogos. Um tratamento digno só foi feito no remake do PSP, que inclui até um OVA para detalhar e recontar a história. A atuação antes de cada chefe, a emoção que o jogo passa, até as motivações de Sigma ficando mais claras, isso sim era Mega Man X em seu esplendor. Pena que não veremos um Mega Man Maverick Hunter X 2, nem como Sigma foi infectado nessa história alternativa. Mas é assim mesmo, né? A alegria de fã dura pouco. E agora eu te pergunto, você já parou para pensar em toda a trajetória do robô mais avançado da humanidade? Acredito que o mais comum é pensar em jogos individuais, o que ele fez em cada evento separadamente, mas e se a gente traçasse uma linha do tempo? É isso que vamos fazer hoje, ver como um herói nasce e como sua vida chega ao fim. A gente sabe bem como tudo começa. Dr. Light, em sua genialidade, quis criar um ser humano de metal, um robô capaz de sentir, ter autopercepção e fazer escolhas. O propósito da criação de X, além do... E o mais louco é o seguinte, tipo assim, ele não vai contar aqui, mas basicamente um resumão. O Dr. Light cria o Mega Man X depois dos eventos do Mega Man clássico. Tá ligado? É a última criação dele. E o Zero foi criado pelo Dr. Weil na mesma época, antes de morrer. Tá ligado? Ambos ficaram em seus respectivos laboratórios enterrados por mais ou menos 100 anos. O X ele é descoberto pelo Dr. Ken, né? Em 2100X, cerca de 100 anos depois do Dr. Light ter criado. E o Dr. Light, quando ele cria o X, ele fala: você ainda não tá pronto. Eu vou ter que colocar você em hibernação. E você vai rodar uma bateria de testes até eu ter certeza que você tá pronto. Mas infelizmente eu não vou poder te ver, porque isso vai durar 30 anos. Ligado? Então, o Mega Man ali, o X, ele ficou em simulações e testes por 30 anos, tá ligado? Pra entregar a experiência mais humana possível. Por isso que ele é extremamente humano desse jeito. Quando o Dr. Ken, ele encontra o laboratório soterrado, que é basicamente uma descoberta arqueológica, tá ligado? A humanidade não tinha avançado tanto tecnologicamente. Aí ele pega todos os dados referentes ao X e tudo que tinha de anotação do Dr. Light e cria os Mavericks. Todos os outros robôs criados depois que o Mega Man foi descoberto foi com base no Mega Man. Tá ligado? Inclusive o próprio Sigma. Todos os Mavericks foram feitos com base no Mega Man, tá ligado? Ou seja, com base na ideia do Dr. Light. E tipo assim, todo esse conceito de inteligência artificial pra replicar a humanidade e tal, tudo copiado dele. O passo evolucionário era lutar. Imagina só, velho, que loucura isso. Light esperava do futuro. Fica meio incerto quando a gente para pra pensar. Por que fazer um robô avançado desses com a capacidade de combate tão alta? O fato de ter submetido sua criação a um tempo mínimo de 30 anos sob testes psicológicos e cognitivos, para ter certeza de que não lutaria contra a humanidade, dá a impressão de que Light pensava que a humanidade precisava de um defensor, um protetor. Ele não estava de todo errado. Na verdade, ele estava mais certo do que desejaria estar. X já foi criado para carregar um peso desse tamanho nas costas. Quando acorda, quase 100 anos depois de sua criação, se depara com um futuro que não conta com robôs inteligentes como ele. Pouco tempo depois, vê sua tecnologia servir de base para a produção de centenas de outros robôs, agora conhecidos como Reploids. Ironicamente, essas mesmas Reploids, feitas à né? sua imagem seriam seus piores inimigos. E a preocupação de X com a justiça e a paz era algo relativamente incomum entre Reploids. Por serem cópias, acabavam não tendo a mente complexa do original.
Nos próximos anos, o surgimento de Mavericks forçaria a criação de um grupo militar, os Maverick Hunters. Até então, as máquinas se tornavam malignas por mau funcionamento ou simplesmente porque queriam. Hesitante, X pensava demais em combate. Ele não queria machucar ninguém. Essas atitudes pacíficas... É que aquela, né, é uma inteligência artificial mais próxima do ser humano. Então, tipo assim, tem ali a liberdade de escolha, tá ligado? Se ele quiser machucar os humanos, ele vai machucar. renderam a ele uma classificação baixa na unidade militar, recebendo o status classe B. Os melhores eram classe A e os melhores dos melhores, classe S. Os Maverick Hunters já existiam quando o Zero surgiu, e com ele veio o fim. Na fatídica batalha em que ambos acabaram recebendo o misterioso vírus que emanava da cápsula de hibernação, Zero e Sigma selavam o destino da Terra. Essa cutscene do PlayStation 1 mostra quando o Zero desperta, né? E o Sigma ainda era o comandante dos Maverick Hunters. E aí, basicamente, explica que é ali que o Sigma se tornou infectado. E é ali que o Zero também foi infectado. E meio que, basicamente, não é que ele foi infectado. É que ele já foi feito com esse propósito. Ele era o robô do Dr. Wily. Tá ligado? Ele já era um robô feito pra acabar com a humanidade. Infelizmente... o vírus, né, o programa do Dr. Wily passou para outros robôs, né? Pro Sigma, por exemplo. Infectado, o ex-comandante careca dos Maverick Hunters... Por que vilão tem sempre que ser careca? Inicia uma revolta em escala mundial contra a humanidade, iniciando as infindáveis guerras Mavericks. X precisou entender que as coisas não estavam bem. Não adiantava conversar, não havia abertura para diálogo. Suas opções eram apenas fugir, lutar ou morrer. Talvez se ele fosse um pouco mais parecido com os humanos, teria pensado apenas em si mesmo e não lutado pelos outros. Nesse ponto, ainda bem que ele não era humano. Cada tentativa de convencer seus antigos colegas a desistirem da rebelião resultava em morte. E assim foi, um após o outro, até chegar no responsável, Sigma. Seu ex-comandante, que tempos atrás estava dando conselhos e passando ordens, agora era um aniquilador, um criminoso, um Maverick. A destruição da humanidade era o próximo passo para a evolução dos Reploids? As máquinas realmente estavam certas em lutar contra a escravidão pelos seres humanos? Não de acordo com X. A justiça, pelo menos nessas guerras, era lutar contra aqueles que usavam métodos violentos para impor seus direitos sobre outros. Fato é que a história acabou mostrando que os seres humanos ficariam relutantes em aceitar que os Reploids tivessem os mesmos direitos que os humanos por alguns séculos, até entender que o pior inimigo da humanidade é ela mesma. O tempo passava e para um robô com livre-arbítrio, a coisa que X menos fez foi escolher. Ele não conseguia escapar das batalhas, o limite que separava o bem do mal ficava cada vez mais nebuloso. O que fazer quando você destrói pessoas, sabendo que elas... Vitor Milo, e aí? Como lidar com amigos, se tornando inimigos, sem nem entender o porquê? Lute contra forças desconhecidas. Sofra o sacrifício de pessoas queridas. Lide com a vingança causada por imensas injustiças. Perca a fé quando os incorruptíveis se corrompem. Os meses virarão anos, e a guerra insistia em nunca acabar. Para piorar, o herói ficou completamente só após Zero ter se colocado em hibernação. Por quase... Então, é aí que se divide, né? O Mega Man X, ele se divide em duas linhas do tempo. Né? Porque o projeto do criador era até o X5. Tá ligado? Era até o quinto jogo. No final do quinto jogo, o Zero decide entrar em hibernação, né? Depois que ele é consertado. Um anime polêmico que para mim foi um anime bem bom. Que anime? Fico preocupado. Não, só fala o nome. Aí ele vem falar Another. Se for a nota, beleza. Aí, Beleza, só a mina caindo da Nanatsu no Taizai e a mão leve do Meliodas. Cara, é que assim, o problema do Nanatsu foi a animação, né? Que basicamente os caras cagaram pra animação, né? Fizeram ali nas coxas. Cagaram só na terceira temporada. Depois viram que deu ruim, na quarta melhorada. Mas beleza, já fez a merda, pô. Você já, tipo assim, era um bagulho que pegou hype na primeira e na segunda temporada. Tava legal, pô. Chegou na terceira, os caras simplesmente... Não, faz aí nas coxas, joga na mão de
do fulano que mora na rua de trás ali. Então, É que assim, é foda, né? Porque a história de Nanatsu é muito boa. a história é interessante, mas. Só que cagaram e aí eu cheguei até a terceira temporada em que o povo não sangra mais sangue, eles sangram porra. Meu Deus do céu, Rabi. Não, é sério, eles sangram branco, Eu então é foda. sei, mas não precisa falar assim, pô. Eu tô em live, cara. Me ajuda. Nem vai dar ban, né? Aí. Zoado, zoado. A história em si é legal, pô. O problema foi a animação que ficou cagada. Mas é um anime legal. Tirando a terceira temporada. Assisti o filme também não O foi filme é tão bom ruim. porque foi a última coisa. É muito bem desenhada. É, O filme é muito bom. Quer dizer, muito bom é exagero, mas o é, filme é bom. aceitável. Aí, o que acontece? No Mega Man X5, no final, depois que o Zero é reparado, ele decide que ele vai entrar em hibernação e tentar corrigir os erros que estão nele, tá ligado? Porque ele entende que esse lado dele mal, que às vezes domina ele, é um erro. Então ele quer Uhum. corrigir isso. Então ele entra em hibernação e aí não se sabe quando ele vai despertar. Nisso, o X vive sozinho. E aí nós temos ali a saga Mega Man Zero e Mega Man ZX, né? Que começa ali 100 anos no futuro, né? Já estamos em 2200X. E aí alguém acha o lugar onde o Zero estava lá hibernando e desperta ele, traz ele de volta, né? E aí ele Uhum. descobre que, tipo assim, ele ficou 100 anos adormecido. Só que esse era o plano do autor. E aí, enquanto estava sendo já produzido já a série Mega Man Zero, os caras da Capcom simplesmente pegaram e falaram: ô, rapaziada da Sony, nós tá produzindo o Mega Man X6 aqui, beleza? Sem o criador saber, tá? Já que o X4 e o X5 venderam bem, vamos fazer uma sequência aí, que é dinheiro, né? Aí beleza, e aí começaram a Sim, produzir. foi até o X8. Aí começaram a produzir o X6. Aí o criador foi informado, ó, tá sendo feito a sequência do jogo que tu. Do último jogo lá, ele. Pô, mas eu tô fazendo a sequência aqui. É que a série Zero foi pro Game Boy, tá ligado? Foi pra, Uhum. foi pra concorrência. Os caras, pô, não vou deixar. Tem que fazer pra nós também, né, pô? Aí queria ganhar dinheiro dos dois lados. Aí começou a fazer a história do X6. Aí basicamente o autor olhou assim e falou: não, beleza. Tá interessante. Então vamos trabalhar nessa porcaria. Aí terminou o X6, teve que fazer um X7. Terminou o X7, teve que fazer um X8. Terminou o X8, deixou um monte de expectativa pros fãs. E basicamente agora Mega Man vive de remake, né? Que parece que rolou um atrito entre o autor e a Capcom. E basicamente a Capcom só faz remake só. Foda. O autor tentou fazer lá o Might Number 9. Não ficou legal. E aí, basicamente, por causa de birrinha entre os caras, por causa de dinheiro, estamos sem Mega Man X. Sendo que, tipo, eles deram um final legal pro X8 e dava. Eita. E dava assim uma expectativa de, ó, pode ter uma continuação aqui, hein? Tem um bagulhinho diferente. Só que não. Isso, sabe o que que isso parece? Isso parece muito com um dos meus animes favoritos, Tokyo Ghoul. Da primeira à segunda temporada, é um anime muito bom. Da terceira pra frente, eles simplesmente pegaram o mangá que tem 300 capítulos e reduziram em praticamente 24 episódios. Então, Nossa, tipo, velho. ficou muito curto. É muito curto. Então, tem umas coisas que você tá assistindo, aí do nada, corta com a cena e você fala, tá, e quando é que você chegou aí? Aí você pensa, não, pera, eles me mostraram isso porque mais pra frente eles vão me explicar. Só que essa explicação nunca chega. Foi embora. Foi embora. Aí você fica tipo,
Porra, mas como? Por quê? Quando? Tanto que eu terminei o anime e fiquei, tá, não entendi porra nenhuma. Aí eu fui ler o mangá, eu falei, tinha isso, tem aquilo, porra. Putz de coisa que ficou pra trás. E é tipo tudo que explica o anime. Aí você fala, agora eu entendi porque que isso tá acontecendo. Porque chega numa parte que aparece tipo um ZT. Aí você fala, tá, ET? e desde quando tem ET? Mas aí tem toda uma explicação que é um bagulho. Aí você fala, caralho. Caramba, É que a mesma loucura. coisa é que eles tiveram atrito com o mangaka. E em vez de fazer o anime completo, fizeram 24 episódios. Nossa, tá de sacanagem. Quase 100 anos, sozinho, X derrotou incontáveis Mavericks. O pior de tudo não era sentir a dor e o sofrimento de lutar, foi perceber que não sentia mais nada. Aí no X6, basicamente, o Zero ficou adormecido por 3 semanas. Hum. E aí foi despertado e tal, e seguiu, tá ligado? E aí ele volta e pá, tá ruim, tá. E aí arruma ele e pronto. Quando finalmente a cura para o vírus foi encontrada e os números viravam em favor da paz, Dr. Weil entrou em cena. A Elfa-Mãe, o brilho da esperança de um mundo pacífico entre reploides e humanos curando todos os Mavericks, foi corrompida pelo cientista maligno. Uma mente psicopata, uma Cyber-Elf extremamente poderosa e o corpo original de Zero foram os 3 ingredientes necessários para tornar toda a violência que X já tinha visto em sua vida ser apenas uma pequena gota no oceano. Depois de tanta coisa, quem imaginaria que seu maior sonho se transformaria em um enorme desastre? Weil e Ômega foram vencidos e condenados, mas não sem antes deixarem o planeta todo desolado. X foi obrigado a criar Neo Arcadia, uma utopia com cidades Nomo para abrigar reploides e humanos num mundo inabitável. Zero havia retornado ao seu sono sem fim e a Elfa-Mãe, agora Dark Elf, não podia simplesmente ser deixada solta. Tendo vivido mais de 200 anos, dos quais boa parte tinha sido lutando sem descanso, X toma uma decisão. Descendo até as mais profundas entranhas da utopia que criou, a luz azul de esperança sela a elfa maligna em seu corpo fazendo o sacrifício que ninguém mais poderia fazer. Esse processo violento expulsou sua alma, passando a vagar pelo mundo em uma forma invisível aos olhos humanos. Sem corpo, sem lutas, sem ninguém. X só lembraria de sua própria existência tempos depois, quando a Sombra Vermelha voltasse à vida. Ver seu amigo em dificuldade o fez participar de sua última guerra contra um ditador que possuía seu rosto. E o protagonismo não era mais dele. Ainda assim, era essencial para salvar a todos. Seu adeus definitivo não demoraria muito. Copy X havia sido destruído, mas não sem antes ter criado um monstro a partir de suas maldades, chamado Elpizo. Em sua sede de vingança pela tirania de Neo Arcadia, Elpizo destruiu o último remanescente da obra-prima de Dr. Light no mundo. Qualquer esperança de retornar acabava ali. Sem um corpo físico, a alma de X, um cyber-elfo resplandecente, estava em contagem regressiva para retornar ao cyberespaço. Uma de suas últimas atitudes foi ensinar uma importante lição ao seu amigo de armadura vermelha. Um corpo é apenas um corpo, original ou não. O que importa é sempre o coração. O que importa é quem você é de verdade. Ser um herói não depende do que você tem, mas apenas da sua vontade de salvar quem você ama. Com Ômega finalmente derrotado, não havia mais nada prendendo Mega Man X ao mundo físico. Suas últimas palavras foram de confiança. Ele acreditou em Zero e em sua capacidade de proteger o futuro. O mundo pacífico que ele não conseguiu criar ainda podia ser conquistado. Talvez por Zero, talvez por outra pessoa. O legado que o herói azul, Mega Man X, nos deixa é de persistência e esperança. É acreditar que o bem vai vencer o mal, mesmo que nunca o vejamos. Afinal, se não crermos no triunfo do bem, qual o sentido de lutar pela justiça? A vida de X ensina muitas lições. Sua morte ensina que toda história, feliz ou triste, tem um fim. Viva hoje para que, no fim, você não se arrependa de não ter feito o bem que podia. Eu sou o Fábio, obrigado por assistir. Caramba, profundo, hein? Filosófico.